Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É bom você interagir. Irmãos, eu quero hoje compartilhar com você, acho que a coisa mais importante na vida de um homem é você ter uma experiência com Jesus. Quando nós temos uma experiência com Jesus, de você entender a morte dele e a ressurreição, e entender que Jesus morreu pelos seus pecados, a Bíblia diz que você se torna filho de Deus, só a partir desse momento, só quando você tem revelação da morte de Jesus. É interessante que algumas pessoas, elas conhecem Jesus de três maneiras. A primeira maneira que eu posso falar é que existe muitas pessoas que conhecem o Jesus histórico. Se você perguntar para qualquer pessoa quem é Jesus, eles vão falar, não, Jesus é aquele cara que morreu lá na cruz. E as pessoas dizem que ele morreu pelo pecado da humanidade. Você conhecer o Jesus histórico não afeta nada na sua vida. O Jesus histórico não pode mudar a sua história. Mas tem algumas outras pessoas que conhecem o Jesus milagroso. Algumas pessoas falam, não, eu sei quem é Jesus. Jesus é aquele que curava os enfermos, aqueles que ressuscitou o Lázaro. Ele era um homem que fazia o sobrenatural. Esse Jesus também milagroso não pode fazer muitas coisas por você. Às vezes você pode até receber um milagrezinho da parte dele, mas ele não vai mudar a sua vida, porque o conhecimento que você tem dele é muito superficial. Mas tem como você conhecer o Jesus revelado. O Jesus revelado. O que seria o Jesus revelado? É o momento em que Jesus, pela graça dele, ele decide abrir os nossos olhos e mostrar a obra preciosa que aconteceu lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. E quando você tem revelação, Deus abre os seus olhos para isso. A Bíblia diz que você se torna filho ou filha de Deus. Isso é poderoso, porque é a maior experiência que um homem pode ter. Olha só, irmãos, eu acredito que uma das experiências mais poderosas que eu tive foi quando a minha filha nasceu. O meu casamento foi muito bom, foi muito bacana o dia que eu conheci a minha esposa, o dia que nós nos casamos. O dia que a minha esposa, nós nos casamos, que eu vi ela entrando, a porta estava fechada lá, e abriram aquela porta, ela veio tão bonita, eu comecei a chorar, foi muito marcante. Um outro dia marcante foi quando a minha filha nasceu.
Quando a Adele nasceu, foi colocada nos meus braços, eu comecei a chorar. Chorava porque não acreditava. Normalmente a mulher, ela curte a criança, né, Nayara? Na barriga, e ela vê a criança mexendo ali na barriga, é muito agradável, e ela pede para o pai conversar com o filho. Eu, particularmente, quando a Anne pedia para mim conversar com as crianças na barriga, eu falava, que é isso, ela não vai me ouvir. Não, ouve sim. Então a ficha não cai para o homem quando a criança está na barriga, para a mulher sim. Mas quando a minha filha estava nos meus braços, foi algo muito marcante. Eu não esqueço daquele dia, foi um negócio muito poderoso. Mas eu posso afirmar que a experiência mais fantástica que alguém pode ter é a experiência do novo nascimento, de você se tornar filho de Deus. E normalmente você vai ver muitas pessoas que conhecem o Jesus histórico, o Jesus milagroso, e eles dizem o seguinte: olha, todo mundo é filho de Deus, porque na verdade Deus criou todas as pessoas, então todo mundo é filho de Deus. Mas isso é um engano. As pessoas são criaturas. Só é filho quem recebeu Jesus, quem teve os seus olhos abertos. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma parábola que eu posso falar para você, que é uma parábola, uma das mais importantes do Novo Testamento. É uma parábola que a cada vez que nós começamos a ler essa parábola, você consegue ver algumas coisas que talvez você não viu em outras leituras. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia, para nós estudarmos aqui a história de dois filhos que eles têm algo a nos ensinar nessa noite, tão poderoso. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Essa parábola ela é muito conhecida porque é a parábola do filho pródigo. Nós conhecemos, eu lembro que antes de me converter, eu via alguns teatros falando sobre essa parábola. Mas meu irmão, eu tenho algo para te falar nessa noite que vai encher o seu coração de alegria, de fé. Coisas poderosas vão acontecer no seu coração, porque Deus vai abrir os seus olhos, amém? Lucas capítulo 15, verso 11. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar pela projeção. Está escrito assim, ó: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga assim comigo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: meu pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se de casa, ouvindo a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou
e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Espírito Santo, nós queremos que a tua palavra seja viva, poderosa, que a tua palavra seja como uma espada que separa aquilo que é terreno daquilo que é celestial. Que a tua palavra seja eficaz, que cumpra aquilo que ela foi designada a fazer. Fala conosco, abre os olhos do nosso entendimento, fortalece-nos, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, nessa noite. Amém, amém, amém. Sabe, a coisa mais importante que eu e você precisamos entender é sobre a questão de sermos filhos de Deus. Frequentar um culto de igreja não te faz um filho de Deus. Participar de uma célula não te faz ser um filho de Deus. Normalmente as pessoas, elas falam o seguinte: pastor, fulano tem tantos anos que participa de uma igreja e eu não vejo mudança na vida dela. Sabe, uma igreja, 4 paredes, não tem o poder de transformar ninguém. Se eu pegasse um Fusca e colocasse dentro de uma garagem de uma Ferrari, acreditando que o Fusca vai se tornar uma Ferrari, o que você vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou um louco, porque a garagem não transforma o Fusca. A mesma coisa acontece conosco. Um prédio de reunião não pode te transformar, uma célula também não pode te transformar, mas Cristo pode nos transformar. Se você o buscar com todo o seu coração, se você entender o que aconteceu lá na cruz, a graça de Deus vai te alcançar e você pode se tornar um filho de Deus. E esse é o melhor presente que qualquer homem pode ter. E essa parábola do filho pródigo, ela nos ensina que esses 2 filhos tinham uma mentalidade errada sobre o pai. Todos os 2 tinham uma mentalidade de que para eles receberem qualquer coisa do pai, eles teriam que merecer. O primeiro, ele pisou na bola, ele queria que o pai morresse antes do tempo. Os irmãos conhecem a história, por isso ele pede ali a herança. E ele vai para o mundo, faz as coisas erradas, depois ele fala: poxa, eu tenho que voltar para o meu pai, porque na casa do meu pai os servos vivem melhor do que essa vida que estou vivendo. Eu não sei se você sabe, os detalhes da Bíblia é muito importante. A Bíblia diz que ele foi comer, ele estava cuidando dos porcos, e não havia uma humilhação pior do que essa para um judeu, porque o porco para um judeu era uma comida impura. Porco é um animal impuro, e a Bíblia diz que esse cara estava no fundo do poço, mas a mentalidade dele era uma mentalidade de reprovação. Ele dizia: poxa, eu vou voltar para o meu pai, quero ser um servo. Ou seja, ele não se achava digno de estar diante do pai como um filho. Ele achava que tinha perdido aquele privilégio. A mesma coisa aconteceu com o irmão que ficou com o pai. Ele olhava para o pai e dizia: pai, por quanto tempo da minha vida eu tenho te servido e o senhor nunca fez uma festa para mim. Ele achava que para receber uma festa ele tinha que merecer. A pior coisa que tem é quando você e eu passamos a buscar a Deus para tentar se tornar um filho de Deus. Eu estava conversando com um rapaz há pouco tempo, e esse rapaz disse que ele estava na igreja, Lucas, e ele estava orando na igreja junto com alguns irmãos, e de repente uma obreira da igreja, na oração, caiu e morreu na hora. E ele ficou: poxa, e essa irmã foi para o céu ou foi para o inferno? Porque você sabe, né, pastor? A gente tem que ir para a igreja para buscar a nossa salvação. Ou seja, eu estou fazendo obras de caridade a Deus, estou me disciplinando para me receber a aprovação de Deus. Deixa eu te falar, querido, quem é filho não fica querendo comprar o privilégio de ser filho.
As minhas filhas não ficam assim: olha, pai, eu vou fazer isso para me tornar tua filha, eu vou fazer isso para me ter acesso à geladeira. Não, não, elas têm acesso porque elas são filhas. Então você entender que você é filho, você entender qual que é a sua posição, isso é muito poderoso. E qual que é a mentalidade que você tem que ter? Você tem que ter uma mentalidade de que você é filho de Deus. Mas muitas pessoas estão servindo a Deus com a mentalidade de servo. É importante que eu e você nos envolvamos na obra de Deus. Você tem que se envolver, participar da célula, servir a Deus, levar o quebra-gelo, levar o louvor, convidar pessoas, ler a palavra, orar e jejuar. Mas isso, meu irmão, não é para você conquistar uma posição de filho. Nós fazemos isso porque nós já somos filhos e nós queremos conhecer o Pai. Agora, quando nós fazemos as coisas para Deus, para tentar provar para Deus que nós merecemos, você não entendeu ainda qual que é a sua posição. Você precisa entender que você é filho de Deus. Tem alguém aqui que é filho de Deus? A Bíblia diz que Jesus não tinha dúvidas de que ele era filho de Deus. No entanto, Jesus decidiu se colocar na posição de servo. Ele se humilhou, ele se esvaziou e ele veio para nos servir. Mas veja, ele não veio nos servir para se tornar filho. Ele era filho, por isso ele serviu. Ele queria agradar o Pai, mas ele agradava o Pai com o combustível do Pai. Ele tinha todo o suprimento do Pai. Antes de qualquer coisa, meu irmão, você precisa se ver como filho, como filho de Deus. E eu vou te falar que isso é algo muito difícil, porque normalmente nós achamos que nós não somos filhos. Eu lembro que quando eu era criança, na rua da minha casa tinha uma mulher que ela batia tambor. Ela era macumbeira. E é interessante que de tempos em tempos ela parecia toda roxa, porque os enxus batiam nela. Mas eu vou te falar algo, meu irmão. Tem muitos cristãos que servem a Deus como se Deus fosse um tipo de enxume, desculpa a expressão. Eles ficam esperando, achando que Deus está mal com eles porque eles erraram. Não, essas coisas ruins estão acontecendo porque eu não estou na linha, e por isso Deus está fazendo isso ou aquilo comigo. Deus está fechando as portas, as coisas estão ruins para mim, porque Deus está me disciplinando. Sabe, Deus pode te disciplinar, mas até quando Deus disciplina para o seu bem? É para o seu bem. Ele te disciplina para o seu bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Quem é filho de Deus quer viver os propósitos de Deus. Amém ou não? Amém. E aí, meu irmão, quando você entende que você é filho, isso tem um poder sobrenatural. Isso tem um poder de revolucionar a sua vida. Amém ou não? Então entenda que a sua posição é a posição de filho. Tem uma parábola que os irmãos conhecem, que é a parábola do publicano e do fariseu. A Bíblia diz que os dois subiram no monte para orar. A Bíblia diz que o fariseu, ele orava de si para si, ele batia no peito e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu sou muito bom, eu jejuo 2 vezes por semana, eu devolvo o dízimo, sou muito certinho, e Senhor, mas esse publicano aqui, pecador, ainda bem que eu não sou como ele. E a Bíblia diz que o publicano, ele batia no peito, ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, porque ele não se achava digno, ele batia no peito e dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. A Bíblia diz que os dois desceram do monte, e o Senhor pergunta: qual dos dois foram justificados? E aí ele fala: olha, o publicano foi justificado, porque Deus sempre vai resistir quem é soberbo, quem é autossuficiente, quem é cheio de justiça própria. E aí nós podemos observar que existem muitos irmãos que às vezes ficam batendo no peito e dizem: Senhor, se propício a mim, pecador, porque eu não sou digno. E aí Deus olha para você e fala o seguinte: não, filho, essa oração aí é quando você ainda não era filho, quando você ainda não era digno. Agora, quando você se tornou filho, você pode orar com a ousadia, porque os céus estão abertos, as janelas dos céus estão abertas para te abençoar. Quem é filho tem acesso ao celeiro de Deus, pode ser suprido por Deus.
Amém ou não? Eu quero hoje te falar sobre 3 presentes que todo filho recebe. Mas antes de te falar sobre os 3 presentes, eu quero perguntar aqui: quem aqui é filho? Diga amém. Você tem certeza que você é filho? Porque se você ainda não é filho, você precisa buscar ser filho de Deus. Existem 3 presentes que nós encontramos nessa parábola do filho pródigo. A primeira delas é que quando o filho volta para casa, a Bíblia diz que o pai olha para o filho e diz: olha, meu filho chegou. Olha para os servos e fala: trazei depressa vestes e dê para o meu filho. Essas vestes, o livro de Isaías, que é um livro profético, é um livro messiânico, ele revela o que significa essas vestes. Essas vestes, no livro de Isaías, capítulo 61, verso 10, diz assim, ó: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Todo filho recebeu vestes de salvação. Você sabe o que é veste de salvação? É uma proteção. É uma proteção de Deus. Quando Deus olha para você, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Ele não vê mais você, Ele vê Jesus em você, porque você foi coberto com as vestes de Jesus. O que Ele é, você também se tornou. Certa vez um jovem, ele chegou na casa da sua avó, e quando ele chegou na casa da avó, começou uma chuva muito forte de granito, pedras de gelo grandes. E aí a avó começou a perguntar para o filho: filho, você veio, como você vai voltar para casa agora? E aí quando ela termina de perguntar, o pai chega, e aí o pai daquele garoto estava com um blazer grande, comprido, e o pai então pega o seu filho, coloca debaixo do blazer, protege o seu filho, e aí o filho está debaixo do blazer do pai, e depois de um tempo, o filho passa naquela escuridão, e aí quando ele sai daquele blazer, ele já estava dentro de casa, e ele não foi atingido pelo granito. Sabe por quê? Porque ele estava vestido com as vestes do pai. As vestes de salvação nos fala que Deus deu a você umas vestes de salvação. Essa semana tem um rapaz que está trabalhando para mim, fazendo solda. E aí ele descobriu que eu sou pastor, e ele começou então a fazer algumas perguntas para mim. Qual foi a primeira pergunta que ele me fez? Pastor, me responde algo. Eu tenho isso na minha mente, e eu tenho convicção disso, mas por favor me fale se isso eu estou errado ou se eu estou certo. A minha pergunta é a seguinte, pastor: eu acredito que tudo que nós fazemos aqui na terra, aqui mesmo nós pagamos. E eu falei para ele: filho, isso é chamado de lei da semeadura. Você tem razão. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz assim: não se engane, de Deus ninguém zomba. Aquilo que você plantou, você vai colher. Mas tem algo que você não sabe, tem algo que não te falaram. Sabe, a sua semeadura na sua vida inteira, tudo que você fez de errado, se você crê na morte de Jesus lá na cruz, essa morte significa que Jesus, Ele decidiu pagar a sua dívida. Lá na cruz Ele estava dizendo: você vai colher o que você plantou, mas se você crê na minha morte, eu levo sobre a minha vida a sua dívida, e você veste as minhas vestes, a veste de salvação. Então quando nós nos vestimos dessas vestimentas celestiais, o diabo já não terá domínio sobre você. O diabo tentará te acusar, mas sabe de uma coisa?
você vai falar para ele: eu estou vestido com vestiduras de salvação. Com vestiduras de salvação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver a história de José. A Bíblia diz que José, ele era o filho queridinho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E aí a gente pode perguntar: poxa, por que José foi tão abençoado? Qual que era o segredo de José? Eu posso chutar para você aqui. É uma opinião minha. Não sei se você lembra da história de José. A Bíblia diz que José, ele recebeu de seu pai uma túnica. Ele recebeu um presente do seu pai. E quando ele recebeu do seu pai, ele sabia que ele era amado pelo seu pai. E o segredo de José suportar todo o sofrimento que ele suportou é porque ele sabia que o pai o amava. O combustível de você vencer toda a tribulação é você entender que você é amado pelo seu pai. Quando nós entendemos que nós somos amados, você vai ter a capacidade de suportar qualquer tipo de desafio que vir sobre a sua vida. E eu quero hoje te exortar. E a minha exortação é: entenda que você é muito amado pelo seu pai. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 16, está escrito assim, ó: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Você tem que conhecer e crer. Não adianta você crer em algo que você não conhece. E hoje eu quero então tentar lançar para você algumas informações desse Deus que nos ama, desse Deus que é amor. Sabe, o trono de Deus não é um trono apenas de justiça, porque a justiça de Deus foi satisfeita lá na cruz, lá no Calvário. Agora nós podemos desfrutar do amor dele por nós. Deus te ama, independente de você, independente das suas falhas. Se você acertar e se você não acertar, ele continua te amando. O amor dele por você é infinito. Quanto mais nós nos apegamos a esse amor, você vai entender que a vida cristã não é apenas participar de um culto ou de uma célula. Isso vai te ajudar para toda a sua vida. Meu irmão, a dificuldade das gerações, a dificuldade da identidade, as pessoas não sabem quem elas são, mas eu tenho algo para falar para você: você é filho amado, essa é a sua identidade. Alguém pode dizer amém com convicção? Certa vez, aconteceu uma guerra. Essa guerra foi entre o reino do norte e o reino do sul. Tinha dois irmãos, o irmão mais velho e o irmão mais novo. Esses irmãos estavam em reinos divididos. O irmão mais novo estava no reino do norte. O irmão mais velho estava no reino do sul. E começou então a guerra. O reino do sul estava prevalecendo. E a guerra ia intensificando-se. E aí chegou um momento em que o reino do sul venceu o reino do norte. E o que o reino do sul fez? Eles pegaram todos os prisioneiros. E aí prenderam esses prisioneiros. No próximo dia, eles iam exterminar todos os prisioneiros que estavam ali presos. O irmão mais velho do reino do sul, ele disse o seguinte: o meu irmão não vai morrer. E o que ele fez? À noite, ele entrou na cela do irmão, vestiu a roupa do irmão e tirou a roupa dele, do irmão mais jovem, e deu para o irmão mais jovem e disse: você agora está livre. E no outro dia cedo, o irmão do reino do sul morreu e o irmão do reino do norte foi completamente livre. Ele recebeu uma carta de liberação.
Já não havia mais para ele morte, porque alguém morreu por ele. Eu quero te falar que esse irmão mais velho chama-se Jesus. O seu irmão mais velho, há mais de 2000 anos atrás, ele decidiu entrar na sua jaula. E ele estava dizendo: vocês estão livres agora. Ah, pastor, mas tem mais de 2000 anos isso. Isso é uma prova que Jesus está acima do tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele já sabia. Ele sabia que por meio da sua morte na cruz, Ele poderia te libertar. E Ele disse o seguinte: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quanto mais eu conheço Jesus, o meu irmão do Reino do Sul, mais eu posso dizer: eu estou livre, já não há nenhuma condenação para mim, porque eu estou nele e ele está em mim. Essa foi a grande troca. E eu não preciso fazer muita coisa para me receber essas vestes de salvação. Na verdade, não é mediante obras, para que nenhum homem se glorie, é mediante a fé. É só você acreditar. Sabe, meu irmão, é um negócio tão distante. Jesus morreu há mais de 2020 anos atrás, mas Ele é Senhor do tempo. Ele é o Senhor que está acima do tempo. Ele já sabe de todas as coisas. A sua morte estava te liberando do seu passado. Por isso você não precisa mais viver aprisionado no seu passado. O seu passado, o seu pecado, a sua escuridão, as coisas feias que você fez, diz a palavra de Deus, que Ele pegou e lançou no mar do esquecimento. E do seu passado, das coisas feias que você fez, Ele não se lembra mais. E a mensagem para aqueles que receberam essas vestes de salvação é: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é nova em Cristo. Essa é a sua identidade. Você já não é mais apenas filho do seu pai e da sua mãe. Você é filho amado de Deus. Essa é a maior revolução. E aquela música que nós cantamos: que a bênção se derrame até 1000 gerações. Minha família, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Essa é a promessa de Deus para você e para as suas gerações. Você está vestido de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele e através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acho tão poderoso quando o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Romanos, capítulo 4, verso 6, ele diz assim, ó: e é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independente de obras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado algum. Você crê em Jesus, meu irmão? Os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Isso só é entendido debaixo de revelação. Deus tem que abrir os seus olhos. É um negócio que talvez seja tão simples de entender com a mente, mas às vezes é um negócio tão complicado de entender com o coração. No Velho Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 3, verso 1. Zacarias, capítulo 3, verso 1, se você puder abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse. Zacarias, capítulo 3, verso 1. Zacarias capítulo 3, verso 1, diz assim, ó: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para
se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Olha que passagem poderosa, Márcio. No Velho Testamento, à direita do anjo tinha Satanás, que era o oponente. Isso é na velha aliança. Na velha aliança a Bíblia diz que esse Josué estava com as suas vestes. E qual era a veste de Josué? Eram vestes sujas. E aí, essas vestes sujas, tinha um acusador chamado Satanás, que todas as horas estava lembrando ele. Lembra do seu pecado? Lembra do que você fez de errado? E aí deixava aquele homem mau. Mas a boa notícia para você é que na nova aliança em Cristo, na direita de Deus Pai, nós não temos Satanás como acusador, nós temos Jesus como nosso advogado. E ele diz: o meu sangue te curou, o meu sangue te libertou. Sabe, meu irmão, o Espírito Santo não virá para os filhos para te condenar, para te deixar mal ou para baixo. O Espírito Santo vem para te lembrar que você é justiça de Deus em Cristo, que já não há nenhuma condenação, há poder no sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue nos purifica, nos justifica e nos limpa de toda impureza. Meu irmão, quando você participa de um culto como esse, você está participando e você está recebendo da parte de Deus vestes celestiais, vestes de linho finíssimo. Por isso, eu quero hoje te desafiar, como filho, se aproprie das vestes de salvação. Se aproprie. Você sabia que é pecado você viver debaixo de condenação? Porque todas as vezes que você fica se reprovando, todas as vezes que você fica mal, achando que você não merece nada da parte de Deus, você está desonrando a obra de Jesus na cruz. Você está desonrando o grande sacrifício que o Pai permitiu a nosso favor. Por isso, meu irmão, não desonrem a obra de Cristo na cruz. Diga assim: eu estou vestido com as vestes de justiça. Eu não estou com as minhas vestes, porque as minhas vestes são sujas, mas as vestes de Cristo são limpas. O sangue de Jesus é o que me limpa. Aleluia! O segundo presente que todo filho recebe é um anel. E aí nós temos então que avaliar, pastor, o que significa o anel na Bíblia? Você sabe que a Bíblia explica a Bíblia. Então não é uma questão do homem, do pastor, tentar falar para você: ó, eu acho que o anel significa isso. Não, a Bíblia vai explicar o que significa o anel. Amém? No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós temos uma menção onde fala sobre anel. E se você puder abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 42. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso 42. A Bíblia diz que José, ele se tornou o maioral no Egito. Mas antes disso, queridos, ele recebeu uma autorização do rei do Egito, que era Faraó. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso 42, diz assim, ó: então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamava diante dele: inclinai-vos,
Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. A Bíblia diz que quando esse filho recebe o anel, ele está recebendo da parte do seu pai autoridade. No livro de Ruth, capítulo 8, verso 8, diz assim, ó: escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e quem com o seu anel se selam, não se podem revogar. Em mais uma passagem nós podemos avaliar que o anel é um sinal de autoridade. Quem é filho de Deus, recebe dele autoridade. Algumas pessoas, eles ficam tentando conquistar a autoridade. Mas a Bíblia diz que quem é filho já recebeu a autoridade. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a ele. Depois Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, vocês devem ir, curem os enfermos, expulsem os demônios, de graça vocês receberam e de graça vocês vão dar. Depois disso, ele chama os 70, os envia de 2 em 2, e a Bíblia diz que eles expulsaram demônios, e os discípulos voltaram com muita alegria, porque da parte de Deus eles receberam a autoridade. E sabe, meus irmãos, algumas pessoas ficam dizendo: não, isso foi para o tempo dos apóstolos, mas hoje eu posso te afirmar, a autoridade foi liberada para os filhos. Quando aquele pai olha para o filho, ele diz: trazei depressa as vestes e dá ao meu filho um anel no dedo. Por quê? Porque o meu filho recebe autoridade. No livro de Jeremias havia uma profecia que ele dizia: olha, antes de você nascer, quando você estava no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te separei, e eu te constituí como profeta das nações, e eu disse, olha, você tem autoridade para arrancar, para derribar, para edificar, para desfazer, e essa é a autoridade que hoje nós temos. Você tem autoridade, meu irmão. Por isso você precisa se posicionar. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 8, está escrito: quando ele levou cativo o cativeiro, ele liberou dons aos homens, dons aos filhos. Existem dons que foram liberados a nós. E eu vou te falar, se você é filho de Deus e não tem exercido a autoridade, o Senhor vai naquele dia falar o seguinte: por que você não usou o que eu te dei? Eu acho muito marcante a história do Kennedy Reagan. O Kennedy Reagan, ele era um pregador do Evangelho. Esse irmão foi ter com o Senhor e deixou um grande legado. E aí a história desse homem, tem um livro, se você quiser comprar esse livro, acho que seria um bom livro, Autoridade Espiritual, do Kennedy Reagan. Nesse livro ele fala de uma experiência que ele teve. Ele era um pregador do Evangelho e ele tinha pouca roupa, talvez aí uma ou duas calças. E aí, Rodrigo, o que ele fez? Ele lavou a calça e colocou para enxugar. E aí ele foi lá buscar a calça quando estava enxuta, e o que ele encontrou? Nada. Tinham roubado a calça dele. E ele ficou indignado. E ele falou: diabo, você vai trazer a minha calça agora. E ele foi orar. E ele usou a autoridade. Com pouco tempo, o ladrão voltou de onde ele estava e colocou a calça no seu devido lugar. Sabe por quê? Esse cara entendeu que ele recebeu um anel de autoridade. Sabe, irmãos, por muito tempo eu comecei a pregar sobre cultos de curas e milagres. E aí algumas pessoas falavam: poxa, para você orar por uma pessoa que está enferma ou endemoniada, você precisa pagar um alto preço. E aí você ficava um pouco mal, porque você não tinha jejuado talvez como deveria, ou lido a palavra,
ou talvez buscado a Deus em oração como talvez você deveria. E aí quando eu ia e pregava, via muitas pessoas sendo curadas, e eu não entendia. Eu não tinha muita luz sobre a autoridade que os filhos têm. Então não é uma questão de fazer ou não fazer. É uma questão de você entender. Jejuar, orar e falar com Deus é um negócio muito bacana. Mas eu quero que você entenda que não é uma moeda de troca. Você já recebeu, porque você é filho. Quem é filho recebeu o anel vindo da parte do Pai. Obrigado pelo amém. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha o coração do Pai. O coração do Pai é um coração de revelar isso aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os novos convertidos. Então, meu irmão, se você se converteu há pouco tempo, você já pode se apropriar da autoridade que você tem no nome de Jesus. O que você precisa? É só pedir na autoridade que você vai receber. Sabe, meu irmão, existe algo que tem acontecido no mundo inteiro, que as pessoas estão completamente magoadas por isso, do espírito da inveja. Estava conversando com a minha esposa, que normalmente as pessoas, elas até querem que você cresça e se desenvolva, mas você não quer e não permite que as pessoas cresçam mais do que você. Quando elas crescem mais do que você, você fica com dor de cotovelo. Não, pode até crescer, mas mais do que eu não. Mas a orientação do Senhor para mim e para você é o seguinte: não fique com a inveja, meu irmão. Se você gostou de algo que o seu irmão tem, peça para o seu pai que ele vai te dar. Não fica, sabe, tentando desfazer. Há dias atrás, eu fui treinar, e aí quando eu cheguei lá, eu vi um policial, já de idade, mas o cara tinha vitalidade, sabe, tinha disciplina, um cara 100%. E aí eu sentei do lado do professor, e eu falei o seguinte: nossa, aquele velhinho lá, aquele senhorzinho lá, ele tem uma resistência, né? E o cara poderia me falar: realmente, ele tem muita resistência. Ele tentou usar a parte negativa. O que ele falou? Mas ele não tem força. Porque normalmente a pessoa não quer ver que o outro tem a resistência, que o outro é bom, aplaudir. Não, ele é bom mesmo. Porque é tão difícil, a nossa natureza não permite. Mas se você tem inveja de alguém, vença a inveja, elogiando e falando: Deus, se ele tem, o Senhor é muito mais generoso para os seus filhos, e eu libero no nome de Jesus. Porque está escrito, meu irmão, aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O seu Pai é bom. O seu Pai é muito bom. Você tem desfrutado muito pouco do seu Pai. A Bíblia diz que quando nós entendemos que nós temos essa autoridade, você pode reinar em vida. Aleluia! Aleluia! Eu acho que não vai dar certo. Sai, Satanás, já deu certo. Amém? É isso aí, meu irmão. Eu lembro que teve uma vez que eu fui orar pelo primeiro paralítico. E aí eu tinha um parceiro de oração e eu chamei ele: ô Toniel, nós vamos orar pelo um paralítico hoje. E ele disse: não vou, porque eu não estou preparado. Na cabeça dele, ele não sabia do anel. O anel que nos dá a autoridade. Alguém já viu aquela imagem de um gatinho de frente ao espelho que ele se vê como um leão? Alguém já viu? É a sua foto ali. É um gatinho, mas lá no espelho está refletindo o leão da tribo de Judá. É você.
Mas quando o diabo olha, ele vê um leão da tribo de Judá. Eu estava mexendo ali no celular, aí de repente apareceu um vídeo de Daniel jogado na cova dos leões. E aí na hora que parou ali, a dele viu, e aí ele foi jogado na cova dos leões. Aí tinha aquele leão feroz que queria devorar Daniel. Aí sabe o que aconteceu? Apareceu um homem reluzente, poderoso, e aquele leão bravo, aquele homem reluzente foi lá, colocou a mão na boca do leão. Aquele leão acalmou, ficou tranquilo e não comeu Daniel. Talvez Daniel não tenha nem visto, mas existe um alguém que é por você. E ele disse: tudo que vocês pediram no meu nome, crendo, vos será feito. Vocês não têm, porque vocês não pedem. E quem está pedindo e ainda não recebeu, está pedindo de uma maneira errada. Está pedindo para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Agora, se você pedir para Deus, dizendo o seguinte: Senhor, eu quero tudo isso para me transbordar e financiar o teu projeto, você pode ter certeza absoluta que você vai desfrutar de grandes coisas no Senhor. Pergunta aí se essa palavra é para o seu irmão ou é para você. Aleluia! Sem que a Silvana soubesse, ela pregou aqui um tópico da minha pregação. Eita glória! A Bíblia diz que o terceiro presente que todo filho recebe são as sandálias nos pés. Ah, irmão, nós precisamos ter revelação disso. O pai disse: olha, trazei depressa e colocar no pé do meu filho sandália nos pés. O que significa sandália nos pés? Direito legítimo. Significa que Deus está te colocando na posição de autoridade, na posição de um alguém que vai desfrutar de toda a riqueza que é dele. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas a Bíblia diz que antes de Jesus vir, o príncipe desse mundo, que era Satanás, governava. E muita gente acreditava o seguinte: não, você não pode ter riquezas porque é do maligno. Algumas pessoas ficavam um pouco retraídas quando falávamos de prosperidade. Mas a Bíblia diz que lá na cruz o Senhor esmagou a cabeça da serpente. E agora a Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas ao seu governo. E a Bíblia diz que quando você recebe Jesus, as sandálias foram colocadas nos seus pés. E aí, meu irmão, você tem uma escolha. Ou você vive sem se apropriar da prosperidade, ou você vive e se apropria de tudo aquilo que é do seu pai. E eu posso te afirmar, a Bíblia diz no livro de Gálatas capítulo 3, verso 13, está escrito assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Como a Silvana falou aqui, a Bíblia diz que na velha aliança existia a lei, e por causa da lei o homem tinha que andar descalço na presença de Deus. A Bíblia diz que certa vez Moisés foi ter contato com Deus, e o que o Senhor fala para Moisés? Tire a sandália dos pés, porque você não tem legalidade para se apropriar daquilo que ainda não foi conquistado. Mas a Bíblia diz que no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus diz que aquele filho, quando ele vem, a primeira coisa que o pai fala é: põe sandália nos pés, porque tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Agora, quando você entende isso no seu espírito, meu irmão,
Sabe, dinheiro vai ser uma consequência. Estratégia vai ser uma consequência. Criatividade vai ser uma consequência. Você tem sandália nos pés. Para de mendigar. Não fica, oh Deus, me abençoa com isso, com aquilo. Não, você já tem direito. Ele te colocou nessa posição. Por isso que você tem que ser alguém que entendeu que o recurso que vem nas suas mãos vem com uma autorização celestial. Por que nós devolvemos o dízimo? Porque nós entendemos que o nosso Pai, Ele já conquistou todas as coisas. Ele disse o seguinte: olha, para que você reconheça que você tem esse direito, traga 10% daquilo que eu tenho te dado, para que a minha obra possa avançar. Quando nós devolvemos os 10%, nós estamos, em outras palavras, dizendo: eu creio que eu tenho sandália nos meus pés. Eu tenho sandália. Agora, quando você não devolve dízimos e ofertas, em outras palavras, você é um medroso. E a Bíblia diz que a obra do diabo na terra é gerar medo no seu coração. Agora a Bíblia diz que quem está no Senhor, no amor, lança fora todo medo. Nele nós vamos ter segurança. Nele nós vamos ter proteção. Nele nós receberemos provisão. E aí, meu irmão, você está calçando sapatos? A Silvana falou algo que eu não tinha escrito aqui, que eu achei muito bacana. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu descalço, para que você, como filho, calçasse as sandálias que te dá direito a viver e a desfrutar da herança que nos pertence. Ah, meu irmão, você precisa entender que o diabo não tem coisa alguma. Sabe, a única coisa, a tática do diabo contra a sua vida é gerando em você ignorância. Ele não quer que você entenda que você tem vestes. Ele não quer que você entenda que você tem um anel de autoridade. Ele não quer que você entenda que você tem sapato, sandália nos seus pés. Esses são os presentes que o Pai Ele dá para os seus filhos. Vestes. O que mais? O anel. Sandálias. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu pai, veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-los. Veja que os dois filhos têm mentalidade de servos, de escravos. Eles tinham o pai, mas não desfrutavam da intimidade do pai. Se você hoje entender que esses três presentes pertencem a você, duas coisas vão acontecer com você. Primeiro, você vai desfrutar da intimidade com o pai. E isso tem algumas implicações, irmãos. Tem algumas implicações. Se você entende que o Todo-Poderoso está com você todos os dias e todas as horas, não há razão de você ficar com medo. Sabe, eu não sei se você conhece a história de uma senhora de 80 anos de idade. Essa senhora, ela estava à noite, ela precisava ir para casa, e aí quando ela estava indo para casa, ela viu alguns malandros usando droga e armados, e aí ela falou: pai, me ajuda, Senhor, esses malandros vão me assaltar ou podem fazer alguma coisa comigo. E aí aquela mulher, ela em fé, ela decidiu desafiar, sabe, o medo dela, e ela começou a andar. Aí de repente aqueles malandros: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí de repente, aquela mulher conseguiu passar, e aí no outro dia ela passou,
E o pessoal perguntou para ela, olha, quando a senhora passou a noite, quem que era aqueles soldados que estavam do seu lado, aquele povo tudo bem armado? E ela pensou, poxa, o Senhor enviou os seus anjos para me guardar. Sabe, tem muita coisa que você não consegue ver, meu irmão. Mas quando você está com Ele, você pode entender que maior e mais poderoso é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. E a promessa dele para nós é: eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Até quando você falhar, Ele estará com você. E quando você entende que Ele está com você, sabe o que acontece? Você pode desfrutar de provisão. Meu irmão, se você tiver dinheiro no banco, isso não quer dizer que você é próspero. Eu não sei se você sabe, mas muitos bilionários do mundo estão basicamente quebrando, porque eles estão dormindo e acordando pobre, perdendo muito dinheiro na bolsa, porque isso não é sinal de prosperidade. Agora a Bíblia diz que quando José foi vendido como escravo nu, Deus olha para ele e fala o seguinte: tu és um homem próspero, porque a prosperidade não é algo externo, a prosperidade é ter Deus com você. Se você tem Deus com você, você tem todo o suprimento celestial, tudo que você precisa. E para encerrar esse culto dessa noite, irmãos, eu nunca passei por tanta, por tanta pressão antes do meu casamento. Estava prestes a casar e o Espírito Santo falou comigo e com a minha esposa. E Deus nos deu um tema para o nosso casamento. Qual que era o tema? Nobreza. Falei, ai meu Deus, nobreza. E aí nós começamos a orar. E aí a gente falou, amor, a gente vai ter um casamento nobre. E aí nós procuramos lá e Deus nos deu o melhor, um dos melhores, né, de decoração de Goiânia. E a gente perguntou o valor, quase caí para trás. E aí a minha mãe falou, minha mãe não tem muita condição, mas ela falou, pode deixar que a decoração eu pago. E aí nós começamos a sonhar. Eu fui numa reunião de pastores. Aí um pastor falou para mim, Leandro, eu estou sabendo que você vai casar. Eu falei, é? Se você quiser ir para Porto de Galinhas, eu tenho um discípulo que tem uma casa de frente ao mar. Aí eu falei, pastor, fechou, bate aí. E aí o irmão da Andy falou o seguinte, não, eu vou dar a ida e a vinda de avião. Irmãos, nós não tínhamos condição de casarmos naquele nível, mas o Senhor falou conosco. E qual foi a mensagem dele? O casamento de vocês vai ser do tamanho do sonho de vocês. Eu falei, Deus, então eu vou começar a sonhar. Sabe, meu irmão e minha irmã, você só não tem porque você ainda não entendeu quem é por você. Deus fará grandes coisas nesses dias. Você vai sair daqui, meu irmão, com tanta convicção. O mundo está com muito medo, o mundo está assombrado, mas você vai levantar a sua cabeça e vai dizer, eu sei quem eu sou filho amado. E ele já disse, trazei depressa vestes, dá ao meu filho um anel, ponha sandálias, dando a ele esse direito de apropriação, de autoridade. Deixa eu te falar um negócio. Os próximos anos, não é uma profecia, talvez no começo do ano que vem você vai ver um país que vai passar por uma crise financeira, porque o governo não vai ter condições de continuar dando esse subsídio. Então vai ter uma quebradeira. Mas você não é movido pela circunstância, você não é movido pela quebradeira do país, você não é movido pela crise. Você é filho. Deus vai abrir portas onde não tem portas para você. Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Deus vai te dar estratégia, vai te conectar a pessoas. A Bíblia diz que Isaac, no tempo de seca, ele semeou e Deus deu a ele 100 vezes mais. É por isso que você precisa entender, meu irmão, não fica guardando dinheiro não, semeia para você ver 100 vezes mais na sua vida.
seja alguém que é movido por aquilo que Deus ensina. Amém ou não? Eu quero que você levante e você vai falar com Deus e vai dizer: Senhor, eu me aproprio desses presentes. Você lembra quais são os presentes? Hoje sou filho. Pede para Deus abrir os seus olhos. Pede para Deus abrir os seus olhos.